Se ela te ignora, não é um erro, é uma mensagem. E se você não a entender, esse silêncio pode acabar te destruindo. Imagine o silêncio de uma mulher como um incêndio florestal. No início, você só vê fumaça, mas se a ignorar, ela pode queimar tudo. Você já ficou olhando para o celular esperando uma mensagem que nunca chega? O que você faz quando esse silêncio pesa mais do que 1000 palavras? Meu amigo, isso não é simplesmente um vazio sem conversa. É um sinal tentando te dizer algo importante. O estoicismo já entendia isso há mais de 2000 anos. Epicteto disse: não são as coisas em si que nos afetam, mas o que pensamos sobre elas. Então, se o seu desconforto não vem do silêncio em si, mas de como você o interpreta, deixe-me perguntar: quantas vezes você interpretou mal uma pausa, acreditando que tudo estava prestes a desmoronar, quando na realidade era apenas um teste? E se, em vez de buscar desesperadamente por respostas, você se concentrasse em observar como reage a essa incerteza? Neste vídeo, você descobrirá o que esse silêncio realmente revela sobre você, não sobre ela. Porque você não está aqui para implorar por atenção, mas para dominar sua mente e se reconectar com seu centro. Não se trata de teorias vazias, mas de ferramentas práticas, ações concretas e princípios estoicos que o ajudarão a parar de perder tempo com o que está além do seu controle. Eu prometo algo. Se você ficar até o final, começará a ver o silêncio de uma perspectiva diferente, não como uma ameaça, mas como uma poderosa oportunidade de se reconstruir. Exploraremos 6 razões pelas quais o distanciamento dela pode ser o maior presente que você já recebeu. Este vídeo não é sobre reconquistar alguém, mas sobre reconquistar a si mesmo. Prepare-se, porque não será fácil. Vamos começar? O silêncio não é uma coincidência, é um teste. Você já sentiu que o silêncio dela doeu mais do que uma discussão? Deixe-me lhe dizer algo duro, mas verdadeiro. Quando ela não te manda mensagens, nem sempre significa desinteresse. Muitas vezes é um teste, não dela, mas do seu controle emocional. É aí que muitos homens falham, porque não conseguem tolerar o vazio, e esse vazio os leva a agir como se o mundo estivesse desabando. O silêncio nem sempre é ausência. Às vezes é uma lupa que amplifica tudo o que você está tentando esconder. Você começa a enviar mensagens confusas, checar se ela está online no WhatsApp, se pegar escrevendo e apagando parágrafos como cartas de amor que você nunca vai enviar. É aí que sua estabilidade é testada. Sua mente grita mais alto do que qualquer mensagem, e você precisa decidir se vai obedecê-la ou controlá-la. Imagine que o silêncio é uma sala cheia de espelhos. Cada reação sua reflete quem realmente está no comando, suas emoções ou você. Marco Aurélio disse: a alma se fortalece através da resistência. Resistir a esse desconforto, a esse vazio, é o que te diferencia. Agora, deixe-me perguntar: quantas vezes você sentiu necessidade de mandar mensagem para alguém só para recuperar sua paz de espírito? E se a verdadeira paz não dependesse da resposta dessa pessoa, mas de como você reage ao silêncio dela? Da próxima vez que o silêncio vier, respire, faça exercícios, estude, dê uma caminhada. Preencha esse vazio com propósito. Pare de buscar a validação dela e comece a construir seu próprio equilíbrio. Faça a si mesmo esta pergunta honestamente. Se você parasse de mandar mensagens para essa pessoa hoje, quanto tempo levaria para ela perceber? E se a resposta doer, não é porque você não se ama, mas porque ainda não desenvolveu independência emocional suficiente. O silêncio dói, sim, mas também revela. Revela seu nível de maturidade, seu crescimento e sua força interior. E se dói tanto, é porque há algo dentro de você que precisa de cura. Lembre-se, meu amigo, você não está aqui para implorar por atenção, você está aqui para construir uma mente resiliente a qualquer tempestade. E isso começa quando você aprende a ouvir o silêncio sem se desmoronar. Quebre o padrão. Não reaja.
Responda com firmeza. Não é punição, é prioridade. E se eu lhe disser que o silêncio dela não é contra você, mas a favor dela? Muitos homens interpretam o distanciamento de uma mulher como punição, como se ela estivesse impondo uma sanção emocional. Mas, meu amigo, às vezes o silêncio não é manipulação, é autocuidado. Ela não está te afastando, está se aproximando de si mesma, e isso não é um ataque, é uma escolha. Ela pode estar buscando paz, crescimento, saúde mental, e você deveria estar fazendo exatamente a mesma coisa. A ideia de largar tudo por outra pessoa lhe parece familiar? Adiar seus planos só por precaução caso ela responda? Cancelar sua rotina simplesmente porque ela pode mandar uma mensagem hoje? Isso não é amor, é negligência consigo mesmo. Imagine cada pessoa como um jardim. Se ela está cuidando da sua selva interior, o que você está fazendo esperando que ela venha regar seu gramado ressecado? Muitas vezes, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. E aqui está uma verdade incômoda. Sua mente pode inventar 1000 razões para o silêncio dela, mas quase nunca considera que talvez não tenha nada a ver com você. E isso, paradoxalmente, é o que mais dói. Pare de tentar decifrar cada silêncio como se fosse um detetive do amor. Use esse tempo para se concentrar em si mesmo, no seu corpo, na sua mente, nos seus objetivos. Faça aquela ligação pendente, comece aquele hábito, termine aquele projeto. Se precisar colocar o celular no modo avião, faça isso. Se precisar redefinir quem você é sem ela, faça isso. O espaço que ela deixa não é um castigo, é uma tela em branco, e você decide o que pintar nela. Não implore, não espere passivamente. Faça da sua vida algo tão vibrante que o silêncio dos outros não te afete. Você lidera, você escolhe. O desinteresse também comunica. Às vezes, o mais difícil não é o que dizem, mas o que silenciam. Esse silêncio que você percebe pode ser o eco de algo que está se dissipando. Sim, ela pode estar perdendo o interesse, e embora doa, também é uma bênção disfarçada. Porque nada liberta mais rápido do que uma verdade direta. Pior do que uma mentira é uma ilusão sustentada pelas suas próprias expectativas. Isso já aconteceu com você? Você percebe que as mensagens dela não têm mais emoção, que as respostas demoram mais? Que antes havia risos e interesse e agora só há monossílabos, desculpas e vazio? Essa mudança não precisa de explicação, você a sente e dói. Porque você ainda está se apegando a uma versão passada do que já foi. Mas aqui está a reviravolta. Você não precisa que alguém fique por pena. Você precisa se cercar de pessoas que escolhem estar presentes, não daquelas que ficam por hábito. Pense nisso como um fogo que se apaga. Primeiro, falta uma faísca, depois o calor desaparece. Se você continuar soprando brasas na esperança de reacender a chama, só vai acabar com fumaça, nunca com luz. Muitos homens caem na armadilha de insistir, acreditando que se enviarem a mensagem perfeita, demonstrarem mais afeto ou se esforçarem o dobro, reconquistarão o interesse dela. Mas não funciona assim. Interesse não pode ser forçado, ou se sente ou não se sente. E é aqui que o verdadeiro trabalho começa. Não se trata de convencê-la, mas de se lembrar de quem você é. Seu valor não é negociável, não se implora por ele, não se suplica por ele. Se você sente que está se consumindo por dentro tentando manter uma conexão, digo-lhe honestamente, pare. Você não merece isso. Você não está aqui para implorar por migalhas emocionais. Você está aqui para construir laços que a fortaleçam, não que a suguem. Pergunte a si mesma, quanto mais tempo você vai investir em alguém que claramente não está investindo mais em você? Não é rejeição, é um redirecionamento. Você decide se continua insistindo ou se escolhe seguir em frente. Não se trata de você, mas da turbulência interna dessa pessoa. Às vezes, o silêncio não tem nada a ver com você, e embora essa verdade doa, também pode libertá-la. Nem tudo que uma mulher faz ou deixa de fazer define quem ela é. Há silêncios que não significam frieza ou rejeição, mas sim sobrevivência emocional.
Há dias em que ela simplesmente não tem energia, clareza ou espaço para compartilhar. Isso não é desprezo, é humanidade. Você já teve em um bom relacionamento com alguém e de repente o contato diminuiu? As respostas demoram mais e sua mente começa a criar histórias. Ela está chateada, não está mais interessada, você deve ter feito algo errado. Mas a realidade pode ser diferente. Talvez ela esteja lidando com seus próprios demônios, ansiedade, estresse, luto, inseguranças ou traumas. Você não sabe e não precisa saber de tudo. Eis o problema. Quando você não entende isso, leva para o lado pessoal, e é aí que o caos começa. Você se culpa, reage com ansiedade, invade o espaço dela e, sem perceber, em vez de se aproximar, acaba afastando-a. Pense nisso. Quando chove, você não grita com o céu e o culpa. Você simplesmente procura abrigo. O mesmo acontece com o silêncio emocional. Não é sua responsabilidade controlá-lo, mas é sua responsabilidade manter seu próprio equilíbrio. Eles falham porque querem respostas imediatas, explicações rápidas, mas nem tudo gira em torno de você, e entender isso te fortalece. Se você pensar com calma, quantas vezes precisou de silêncio para processar algo? Quantas vezes sentiu o mundo exigindo respostas quando você mesmo não as tinha? Isso mesmo pode estar acontecendo com ela. Então, em vez de entrar em crise, aprenda a observar sem se intrometer, a estar presente sem impor. Porque nem todos os problemas se resolvem conversando, nem todas as distâncias se encurtam correndo. O silêncio também é uma linguagem. Às vezes, ele expressa o que as palavras não conseguem, e se você aprender a ouvi-lo com calma, não com ego, você entenderá muito mais. Existem silêncios que não podem ser explicados, são simplesmente vivenciados, e enquanto você faz isso, você também cresce. Que a distância do silêncio não marque sua queda, mas o início da sua transformação. O silêncio como um chamado ao seu poder. E se o silêncio dela não fosse rejeição, mas uma oportunidade, um convite silencioso para se reconectar com o seu verdadeiro poder? Muitos homens veem a distância como um sinal para persistir, mas não entendem que esse vazio pode ser o chamado mais profundo que jamais receberão, não para procurá-la, mas para se encontrarem. Ela se afasta, não responde, e em vez de ficar em silêncio consigo mesmo, você corre para preencher esse espaço com ansiedade, mensagens, desculpas e explicações. Mas quanto mais você se apega, mais se perde. A verdadeira masculinidade não se constrói buscando validação externa, mas naqueles momentos desconfortáveis em que você está sozinho com seus pensamentos e decisões. É aí que o caráter é forjado. Esse silêncio que você teme não é seu inimigo, é o campo de treinamento da sua mente. É o espaço para se perguntar: quem estou me tornando? Sou o tipo de homem que eu respeitaria? Porque perseguir não é poder. Poder é foco, direção e propósito. Significa, mesmo que ela não esteja lá, eu continuo. Mesmo que ela não responda, eu cresço. Mesmo que ela não me escolha, eu me escolho. Você não está perdendo nada. Você está ganhando clareza, eliminando ruídos e filtrando o que não se encaixa mais no seu caminho. Em vez de enviar outra mensagem, envie um sinal para si mesmo. Levante cedo, desligue o celular, anote suas metas, comece aquele projeto que você vem adiando. Quebre a rotina de espera e crie uma rotina de construção. É aqui que a verdadeira mudança começa, quando você para de olhar para a tela esperando por notificações e começa a olhar para dentro. Quando, em vez de se perguntar o que ela está pensando, você se pergunta o que está construindo. Torne-se aquele homem que não precisa de confirmação se ela gosta dele, que não vive checando o celular como um oráculo emocional, que não é definido pela atenção que recebe, mas pela visão que persegue. Este é o momento de se destacar, porque a maioria das pessoas desmorona diante do silêncio, mas você não vai. E se você duvida do seu valor porque alguém não está respondendo, ouça com atenção. Seu valor não diminui porque alguém não o enxerga. Sua energia não se esvai porque alguém não a compreende. Você não precisa de aprovação. Você precisa de reconhecimento. Reconhecimento de quem você é, do que você quer
e do que você já conquistou. Olhe para si mesmo com os mesmos olhos com que você espera que os outros olhem para você. Trate-se com a mesma importância que você espera receber. Da próxima vez que se sentir ansioso, transforme isso em ação. Faça aquela ligação constrangedora que você vem evitando. Vá à academia mesmo que não esteja com vontade. Desligue o celular por um dia e reconecte-se consigo mesmo. Isso é poder de verdade. Você não está quebrado, você está em constante evolução. E isso, meu amigo, é imparável. O silêncio revela sua verdadeira força. É desconfortável porque não oferece respostas fáceis. Ele te força a se confrontar sem distrações, sem validação ou aplausos. Mas é justamente nesse vazio que seu verdadeiro eu se revela. Quando ela se cala, muitos homens desmoronam, começam a duvidar de si mesmos, se perguntando o que fizeram de errado, por que ela não responde, como reconquistá-la. Mas a pergunta que realmente importa é outra. Quem você é quando ninguém está olhando? Porque é aí que seu caráter é testado. Não quando tudo está bem, mas quando tudo é incerto, quando o telefone está silencioso, as mensagens não chegam, não há atenção nem contato. É só você, sua mente e suas decisões. Você congela, se sabota, afunda ou usa esse silêncio como uma oportunidade para crescer. O silêncio não é o fim. É um espelho que você não pode ignorar. O que você vê refletido depende de você. Se nesse reflexo houver ansiedade, desespero ou vazio, ainda há trabalho a ser feito. Mas se você vir calma, foco e direção, está no caminho certo. Este momento em que ninguém está olhando, sem testemunhas ou reconhecimento, é o mais importante, porque é quando você pode realmente evoluir sem máscaras. Faça a si mesmo estas perguntas com total honestidade. Como você reage quando o mundo não te apoia? Quem você é quando não há ninguém te incentivando? O que você faz quando o barulho desaparece e só resta você? A maioria das pessoas vive presa na necessidade constante de ser vista, aprovada e validada. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui para se tornar alguém que não depende da atenção externa para crescer. Você não precisa de uma plateia para ser o melhor que você pode ser. O que você precisa é compromisso consigo mesmo, disciplina e convicção. E isso se fortalece nos momentos de silêncio, quando ninguém te parabeniza, ninguém te segue ou responde. Ali, nesse silêncio, começa a sua verdadeira transformação. Que o silêncio não seja um obstáculo, mas a sua maior ferramenta. Ele não existe para te destruir, mas para te revelar. O silêncio não marca um fim, mas o início do seu crescimento. Hoje falamos de algo mais profundo do que a ausência de palavras. Falamos do espelho que o silêncio te oferece. Dessas pausas que parecem vazias, mas estão repletas de lições. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que este caminho não é para reconquistá-la, mas para se redescobrir. Talvez você esteja passando por um momento em que não há respostas, em que as mensagens não chegam, em que você sente que tudo está parado. Mas deixe-me te dizer uma coisa: você não está parado, você está despertando. Cada silêncio que antes te machucava, agora começa a revelar o seu verdadeiro potencial. Como dissemos desde o início, isto não é sobre ela, é sobre você, sua disciplina, seu foco, sua evolução. Você não veio a este mundo para implorar por atenção, mas para se tornar um homem que inspira respeito sem precisar levantar a voz. Não se esqueça de deixar a frase "terminei a lição" nos comentários, para que eu saiba quem foram os guerreiros comprometidos que chegaram até o final. Agora quero saber de você. Qual parte do vídeo mais te impactou? Qual dessas 6 verdades você acha que está pronto para aplicar hoje? Escreva nos comentários. Eu leio e respondo a cada um com atenção. Se este vídeo te agregou valor, curta e inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder as novidades. Acredite, estamos apenas começando.
Obrigado por estar aqui, por acreditar no seu crescimento. Lembre-se, por mais ensurdecedor que seja o silêncio lá fora, o que realmente importa é a profundidade com que você aprende a se ouvir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Mantenha-se forte, mantenha o foco e, acima de tudo, seja fiel a si mesmo.